Mais uma videoaula da playlist MySQL do portal Criativamente. Estamos estudando o comando select e agora especificamente a cláusula where. Nós vimos os operadores de comparação e aplicamos esses operadores em campos inteiros, no caso, no nosso exemplo, no ID, e nos campos do tipo string, ou melhor, varchar, que nós utilizamos a sigla. Eu vou deixar aqui os operadores de comparação, porque isso é importante, a gente vai vendo e vai visualizando. No entanto, imagine a seguinte situação: select asterisco from estado. Seleciono, executo. Tá, eu gostaria que fossem apresentados, eu vou precisar cadastrar aqui mais um estado para poder fazer esse exemplo. Insert into estado, pelo menos mais um estado aqui, ó, nome, sigla, sendo que os valores são F9. Então, um comando executado com sucesso, né? Uma linha foi atingida, afetada, e nós temos aqui mais alguns registros agora. Muito bem. E se eu quisesse apresentar os estados que começam com a letra S? Observe que eu não tinha dois estados aqui que começassem com a mesma letra. Foi por isso que eu tive que inserir o Sergipe, que eu quero que sejam apresentados São Paulo e Sergipe, ou que sejam apresentados todos menos São Paulo e Sergipe. Então, se eu utilizar aquilo que eu aprendi inicialmente, select asterisco from estado, where. E aí o que nós temos? Eu quero que o nome seja maior que S. F9, e ele apresentou São Paulo, Tocantins e Sergipe. Perfeito. Agora, se eu quisesse que ele fosse apenas os estados que começam com a letra S, eu vou colocar o que aqui? Maior ou igual? Não vai dar certo. Veja que eu executei o comando e ele continua apresentando Tocantins. Se eu colocar menor ou igual, aí ele apresenta todos que não são, que são anteriores a S. E observem que aqui nem São Paulo e Sergipe foram apresentados. Portanto, quando nós queremos comparar na condição, porque a condição é uma comparação, de forma parcial o conteúdo de uma string do campo texto ou varchar, nós não vamos utilizar os operadores de comparação, mas nós vamos utilizar, vou colocar aqui comentário, o like acompanhado da porcentagem ou ainda do underline. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso daqui funciona. Então, minha intenção é o nome like S. Vamos ver qual que é o resultado disso? Ele apresentou o resultado foi vazio, uma consulta é vazia, porque eu não tenho nada como S. Aí é que entram esses dois caracteres aqui, ó. O porcentagem, ele vai representar uma cadeia de caracteres. Uma sequência de caracteres. Uma sequência ou uma cadeia. Então, eu quero o seguinte, ó. Eu quero saber todas as cidades, todos os estados, todos os registros, melhor dizendo, da tabela estado, cujo nome seja semelhante a S mais alguma coisa. O que? Qualquer coisa, uma cadeia de caracteres quaisquer. F9, e observe que foram apresentados apenas São Paulo e Sergipe. Se eu colocar aqui o A, então vai ter que ser SA mais alguma coisa. E aí sim só vai apresentar São Paulo. Então, S alguma coisa, São Paulo ou Sergipe. Tá? Eu poderia utilizar aqui o underline. Eu acho que não vai dar certo, sabe? Porque o underline ele representa apenas
um caractere. Um caractere. Então, se eu colocar aqui o nome like S alguma coisa, nome S alguma coisa, e executar o comando, o resultado é uma consulta vazia, sem registros, porque eu não tenho nada que tenha nenhum nome, que tenha S alguma coisa. Agora, se eu utilizar aqui sigla, select asterisco from estado where sigla like S underline, aí sim eu tenho SP e SE. E se eu tivesse colocado aqui na sigla o porcentagem, vai dar certo também, porque aí esse porcentagem ele vai representar uma cadeia de caracteres que é um caractere ou até mesmo nenhum caractere. Qualquer coisa que se inicie com S vai ser apresentado. É interessante e muito útil o like juntamente com o porcentagem e o underline. Apenas para a gente concluir aqui, depois vocês poderem explorar. E se eu quisesse que fossem apresentados todos os registros da tabela estado que tivessem no seu corpo. Então, o nome, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Que o nome tivesse em qualquer parte a letra S. Porque do jeito que eu fiz aqui, tem que ser S seguido de alguma coisa. Sigla que comece com S seguido de alguma coisa. E se eu quisesse que em qualquer parte do nome tivesse a letra S? Se eu colocar porcentagem S, eu estou dizendo qualquer coisa, mas o último caractere tem que ser S. Dei o comando, peraí que deu o erro, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Pronto, já fiz a correção aqui, eu tinha colocado tinha esquecido de colocar um caractere aqui, um ponto e vírgula. Então, olha lá, do jeito que fizemos em cima, tem que começar com S mais alguma coisa. E do jeito que eu fiz aqui, ó, tem que finalizar com S. Eu até já tinha executado aqui. Opa, deu o meu errinho de novo. Espera aí. Gir novamente. Olha lá, já corrigi novamente. Então, o que nós temos aqui? Porcentagem S. São os registros cujo nome termina com a letra S. Gerais, Amazonas, Tocantins. O conteúdo todo termina com a letra S. Mas se eu quisesse que ele tivesse S no corpo, em qualquer lugar, então seria porcentagem S, porcentagem. Então, o comando está lá, ó. Porcentagem S, porcentagem. Em que lugar do comando eu tenho S? Em qualquer lugar. Pode ser o primeiro caractere como São Paulo, pode ser o último caractere como Minas Gerais. Aqui o que nós temos? Somente o último, né? Mas mesmo que tivesse, vamos mudar aqui para a letra N, vamos dar uma olhadinha. Quem tem N no nome ao executar o comando? Olha lá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazônias, que está escrito errado, então vamos corrigir isso daqui, aproveitar, update. Quem que nós vamos atualizar? Estado, definindo o campo nome como Amazonas. E aí eu quero alterar de todos? Não, apenas quando o Amazonas, o ID estado for igual a 5. Aqui, ó, esse registro. Eu também poderia fazer o seguinte aqui, ó, quando o nome fosse igual a Amazônias, que foi aonde eu errei e não percebi. Então, executei o comando, uma query executada com sucesso, uma linha afetada. Vamos pedir aqui a apresentação total, todos eles. O Amazonas está aqui. E se eu quisesse que fosse apresentado apenas o estado do Amazonas, temos várias opções para poder fazer isso. Eu quero select asterisco from estado. Se eu sei o ID estado igual, qual que é o Amazonas? 5. F9, comando executado com sucesso. Eu poderia colocar nome igual. Quando eu uso igual, tem que ser exatamente igual. Amazonas. Opa, cometi o erro de novo. F9.
Deu certo, a pesquisa foi executada. Vamos colocar o Amazônias, que eu tinha feito aqui, o erro bizonho no Amazônias, né? Então, selecionei. Ó, pesquisa deu vazia, não deu nada. Ou se eu soubesse ainda a sigla, então eu poderia colocar sigla igual a AM, isso também dá certo, ah lá. E por fim eu poderia usar o like, nome, like, e aí como é que nós vamos utilizar o like? Eu posso pegar o que começa com a letra A, asterisco, olha lá, Amazonas, eu poderia pegar o que tem a letra Z, então seria, asterisco não, desculpe, porcentagem, Z porcentagem, somente o estado do Amazonas, e para a gente finalizar, quem tem R aí no nome? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sergipe. Então, dessa forma, nós vimos mais um recurso do comando select na cláusula where, agora utilizando o like, que normalmente será acompanhado do porcentagem, que representa uma sequência ou uma cadeia de caracteres, ou ainda o underline, que representa um único caractere. Encerramos assim mais essa videoaula, nos encontramos na próxima. Até breve.